Eu digo uma pessoa boa, sabe? É um cara simples, honesto. O Rodrigo, ele é o humor em pessoa. Papai, eu te amo. Chat, e se eu fosse contar a minha história de 40 anos em um vídeo, como seria? Olá, calado. 40 anos cabem em memórias, códigos e gente. E que história, hein? Prontinho, tá aqui. Dos primeiros comandos em um 386, a cofundação da maior edtech do país, que transforma vidas todos os dias. Quedas, viradas e a fé por trás de um cérebro inquieto. A vida nossa sempre fomos simples. Arrumei um emprego numa loja de móveis, trabalhava na parte de limpeza. Eu trabalhava em um cartório, foi quando Houve o nascimento do computador e ela precisou fazer um curso de inclusão digital e ela me levava, né? Ela não tinha com quem me deixar. eu sentei na mesa, ele sentou ao lado. E eu me lembro como se fosse hoje que o professor falava e às vezes eu compreendia mais rápido o que estava acontecendo. E eu percebi que ele era uma criança que tinha muita facilidade nessa área. Minha mãe ficou tão assustada com aquilo, porque eu sempre gostei de eletrônicos, que a partir daquele momento ela resolveu, né, depois que ela fez um serviço de despachante e ganhou um vinho muito caro à época, resolveu rifá-lo para comprar um computador para mim. E depois, quando eu vi o computador na minha casa e fui montando, o mundo se abriu para ele. Aquilo para mim foi assim, surreal. Acho que foi um dos momentos mais felizes da minha vida. No momento em que eu recebi aquele computador, eu não pensava em jogar. A minha primeira vontade foi de desinstalar e instalar de novo o sistema operacional. É engraçado que a minha mãe às vezes perdia a paciência comigo. Eu queria saber o porquê que a água era líquida. Eu queria entender absolutamente tudo. Ele punha as mãozinhas para trás, em pé, eu no sofá e perguntava: mãe, assim, como é que é? E eu parava, porque às vezes eu não tinha resposta para a curiosidade dele. Isso foi sempre uma característica que eu tive que eu não sei explicar. Tem uma frase de Albert Einstein que diz: o importante é não deixar de questionar. A curiosidade está na razão de existir. Assim como o Rodrigo, a gente era do grupo dos curiosos, sim. A gente queria saber de tudo, inclusive até onde ia os limites de paciência dos nossos professores. A gente era muito gostoso, brincalhão, em sala de aula, às vezes passava dos limites. E aí a nossa professora de literatura, ela havia chegado no momento que quando ela já entrava na sala, ela já selecionava quem ia sair, né? Saiu o Rodrigo numa sacada de gênio, né? Falou assim: eu acho que a senhora deveria nos expulsar da escola. E aí nessa hora, eu e o Lúcio começamos a dar bicuda nele, assim, sabe? E aí ela: eu acho que realmente não tem outra solução. Ela: eu acho que você devia expulsar a gente, mandar a gente pra fora. E o Rodrigo... Eu posso dizer que eu tive o privilégio de ver o nascimento da internet. Os meus pais, né, eles acabavam me vendo fascinado nesse mundo. Houve um momento também que eles me colocaram para fazer um curso de programação. E eu fui fazendo e eu sempre era muito curioso. Eu recebi uma apostila e eu não me contentava de abrir a apostila só quando o professor estava em sala de aula. Então eu li essa apostila inteira em casa. E eu acabei fazendo todos os exercícios antes. E depois de umas 5 aulas, houve um momento em que o professor faltou. E aí o gerente, na época da Sarmento Computadores, falou: você não quer dar aula hoje, já que o professor faltou? Porque eu já vi que você fez todas as tarefas. E naquele momento eu ensinei. Não foi bem uma aula, mas eu, na frente ali, fui ensinando todo mundo a fazer o exercício do dia. E aquilo foi uma experiência muito boa para mim. Aprender o levou a ensinar. Aos 13, embora o menor dali, já ensinava. Bom, eu acredito muito em Deus. E eu tenho certeza que a minha vida é um milagre. Eu me lembro que eu e meu irmão fomos ao circo. Minha mãe falou para que nós não saíssemos do circo de maneira alguma. E eu tinha, assim, uma certa inquietude. E eu pensei comigo: bom, se a gente atravessar o circo pra gente comprar pipoca e voltar, não vai acontecer nada. Eu, no ato de atravessar, A rua escura foi atropelado. E esse atropelamento me machucou muito. Ele foi para um hospital, né, e precisava de um neurocirurgião. E a partir dali iniciou um tratamento que eu fiquei praticamente um mês internado, com um coágulo
de cerca de 3 centímetros no cérebro, e no momento em que eu ia fazer uma cirurgia para remoção desse coágulo e que poderia me deixar com sequelas pro resto da vida, Eu pedi a Deus, me leve no lugar dele. Eu vi 2 mãos na cabeça dele. Vi isso aqui, ó. E no outro dia, o neuro chegou e me falou, não sei como, mas o coágulo desapareceu. Porque Deus ouviu o meu clamor. Agradeço a Deus por Ele ter ouvido o pedido de uma mãe. dentro de casa, eu já entendia que eu vinha de uma família de classe média baixa. Nunca tivemos dificuldades básicas, mas para minha mãe privilegiar a melhor escola particular da cidade foi um desafio muito grande para ela. Teve um momento que eu peguei ela chorando no quarto, de uma certa forma se punindo por não ter essas condições. Eu disfarcei, né? Falei que não era nada, enxuguei minhas lágrimas e falei para ele que não era nada. Mesmo assim, ele percebeu. E no seu silêncio, ele arrumou uma forma de me ajudar. E aí eu tive uma ideia, porque eu falei, bom, eu vou procurar uma maneira de resolver isso. Pela internet, conheci uma pessoa em Goiânia, um dono de uma empresa que trazia computadores de São Paulo, montava esses computadores. Então eu peguei as peças, montei os computadores e fiz a minha primeira venda. Eu me lembro que foram 6 cheques de R$625 e o último cheque seria meu. O restante dos cheques eram para custear todas as peças, né? E foi com este cheque que minha mãe conseguiu trocar que eu me matriculei no primeiro ano do ensino médio. Então a minha mãe ficou muito orgulhosa disso. O meu próximo passo de curiosidade foi aprender a programar. E eu comecei a gostar muito de me comunicar no Mirk. E eu não gostava de algumas regras, e aí eu resolvi criar minha própria rede de IRC. Então eu estudei a linguagem de programação C e programei a minha primeira rede de IRC. Aos 15 anos, ele tinha seu primeiro produto publicado. É engraçado porque teve um boom de lan houses. Fui para uma lan house que era um provedor de internet também em Lusiânia. E teve um momento que tudo parou de funcionar porque o servidor que estava configurado em Linux, ele deu um problema. E aí eu falei, bom, eu posso tentar resolver? E eu consegui, olhando ali no log o que tinha acontecido, a colocar a máquina para funcionar no ar de volta. E ele me fez um convite para eu assumi o cargo de administrador Linux naquela época do provedor. Foi minha primeira carteira assinada, inclusive eu guardo isso até hoje aqui comigo. E logo depois que eu me formei no ensino médio, eu percebi que Lusiânia não tinha ali uma universidade que pudesse atender os meus anseios, né? E eu me lembro que eu vi que a Universidade Católica de Brasília ela tinha ganho um selo de referência do curso de Ciência da Computação no Centro-Oeste. Nós não tínhamos condições à época, mas tinha um programa de bolsa social e nesse programa social eu consegui 97% de bolsa, né? Entrei para a universidade, percebi que o conteúdo ele não estava tão adequado ao que eu via no mercado de trabalho e pensei em montar uma empresa de hospedagem de sites. A RMM Hosting ela nasceu porque o meu pai ele via muito essa veia empreendedora do Rodrigo. Então o R era de Rodrigo, o M era de Maximiliano, virou a RM Hosting. Iniciamos essa empreitada juntos. Eu tinha que me manter. Ainda bem que eu recebi a oportunidade de morar com os meus tios, porque a católica era em Taguatinga, meus pais moravam em Lusiânia, meus tios em Taguatinga, facilitava para mim. Foi aí que eu pensei em procurar um estágio. Foi aí que eu fiz o meu cadastro no CIEE, tinha uma oportunidade para trabalhar em uma empresa chamada Obcursos. 5 pessoas já tinham sido entrevistadas, outras 5 ainda iam ser entrevistadas, e eu me lembro até de eles já terem dito para mim, olha, você tá contratado. Aquele foi um momento muito feliz para mim. O meu amigo, ele, muito inteligente, começou a estudar para concurso público e tinha um concurso muito bom do Serpro, né? Ele passou nesse concurso. Então, mesmo com o Max à época indo para o serviço público, eu ainda tentei levar a empresa nas costas e a conta chegou, né? Eu tive que abrir mão da companhia e aí com o fechamento da empresa eu resolvi me dedicar exclusivamente ao trabalho. De estagiário fui para programador júnior, pleno, sênior, coordenador, gerente, até me tornar um diretor da companhia. E ali também tinham pessoas inspiradoras, como o professor Grangeiro, por exemplo,
que estava ali como meu mentor, e eu pude aprender muito sobre esse mercado. Pude ficar apaixonado ali pelo mercado de educação. Apesar de eu estar bem profissionalmente, mas eu estava passando por um momento muito doloroso na minha vida. Um fim de um relacionamento, eu estava com uma dívida também, então eu me dediquei muito ao trabalho, esqueci um pouco do meu lado espiritual. Nesse momento eu resolvi procurar uma igreja, entrei para uma igreja, né? E ao chegar lá, eu vi a Fernanda. Naquele momento eu olhei para a Fernanda e fiquei encantado, mas eu não a conhecia ainda. Pensei, poxa, como é que eu posso fazer para conhecê-la mais? Então teve uma festa junina da igreja. Quando ela foi encerrada, eu falei, não, pode deixar que eu deixo vocês em casa. Depois que eu a deixei em casa, nós passamos a madrugada inteira conversando pelo MSN. A partir daquele momento, a gente, né, começou a se conhecer e foi engraçado porque a gente ficou em uma semana e na outra nós começamos a namorar. O Rodrigo, assim, foi um presente de Deus para minha vida, porque a partir daquele momento ali, né, que eu vi ele na igreja, eu falei assim, é essa a pessoa que eu vou casar, é essa a pessoa que eu vou construir minha vida. Fernanda foi um divisor de águas na minha vida. Em um determinado momento, me acendeu de novo aquele fogo do empreendedorismo. Fundei a RT7, Soluções em TI, e durante esse trajeto todo, né, de 2004 até 2012, ali no início de 2012, quando eu fundei a RT7, eu conheci o Gabriel de diversas formas. E naquele momento ele me convidou, em 2012, para poder montar o Grão Online. E eu agarrei essa oportunidade de uma maneira, assim, extraordinária. Começamos em 2012, em uma época que nem se falava o termo EdTech, e o Rodrigo foi a primeira pessoa que me veio à mente para ser um parceiro nessa empreitada, então imediatamente o convidei. A gente começou com recursos próprios ali, o projeto. O primeiro estúdio era um estúdio improvisado ali, bem diferente do que eu tô gravando aqui agora, né? Bem diferente do que a gente tem hoje nas nossas instalações. E eu e o Rodrigo, a gente sempre tinha e temos aquele espírito empreendedor de querer fazer a coisa acontecer, de querer fazer funcionar. Lançamos o nosso primeiro site no dia 6 de dezembro de 2012. Foi um trabalho hercúleo ali de todos os envolvidos para conseguirmos subir isso ao ar com uma equipe muito enxuta, né? Uma equipe de 11 pessoas dedicadas, incluindo eu e o Rodrigo, então 9 para além dos 2 sócios fundadores. Bom, e como todo início de empresa, né, nós passamos momentos de muitas dificuldades. A empresa recebia em 12 vezes dos alunos, a gente pagava as contas na maioria das vezes em um mês ou em 2 no máximo, uma coisa assim. Então isso gerou um desencaixe financeiro e a gente viveu um tempo no aperto. E aí com isso a gente saía e entrava do cheque especial dia sim, dia não. Mas com muito trabalho, com muita dedicação, a gente conseguiu superar esse momento. Foi muito difícil. Nós utilizamos daquele momento para gerar combustível para nós criarmos a Assinatura Ilimitada. Lançamos a Assinatura Ilimitada em setembro de 2015, que foi um ponto de inflexão, que foi quando o GRAM começou a ser conhecido nacionalmente. Depois, com o próprio desejo dos alunos também, nós lançamos a GRAM Faculdade, que hoje tem mais de 100 mil alunos, e a gente vem crescendo cada vez mais. O Rodrigo, ele é o meu irmão de outra mãe, né, como eu digo. Então, a gente tem uma relação muito próxima, uma relação aí já tem quase 20 anos que a gente se conhece. O Rodrigo é um cara excepcional, muito ético, trabalhador. Eu aprendo muito com o Rodrigo, tento ensinar alguma coisa e a gente consegue, de alguma forma, evoluir também como seres humanos, como parceiros, como pessoas, como líderes, à frente de uma organização que hoje impacta milhões de pessoas, né? Não é exagero dizer, porque são 800 mil alunos ativos pagantes e a gente está só começando. Na minha vida como empreendedor, eu já passei por diversos problemas. E no meu caso, eu desafiava em muitos momentos a saúde. Resultado, tive um problema nos rins, fui parar na UTI. Para mim foi um dos momentos mais difíceis que a gente passou na nossa vida. E aí eu me lembro que no outro dia, né, ele pediu para a enfermeira um papel para escrever para mim. E aí nesse dia ele escreveu que tinha sentido minha falta e que me amava muito e que ia ficar bem.
né, que a gente ia realizar os nossos sonhos. Mas de novo, milagrosamente, os meus rins voltaram a funcionar e eu me recuperei completamente. Então todo dia quando eu acordo, eu agradeço a empresa que eu tenho, eu agradeço a esposa que eu tenho, os meus filhos, agradeço os colaboradores, o meu sócio. Obrigado, porque o Senhor deu muito mais do que eu preciso e eu vou continuar mudando a vida das pessoas, porque eu não me esqueço de onde eu vim. Eu falei sobre os momentos mais felizes da minha vida envolvendo computação, envolvendo empreendedorismo, envolvendo tudo aqui, mas nada, absolutamente nada se compara ao nascimento de um filho. Com o nascimento do Tamir, essa casa começou a criar vida. E para dobrar essa felicidade, a Fernanda ficou grávida da Latifo. Nós não sabíamos o que vinha pela frente. Em uma consulta de rotina, a gente descobriu que o colo do útero dela estava aberto. E ela foi imediatamente ser internada. E a partir daquele momento a vida dela mudou de cabeça para baixo. Ela ficou praticamente 2-3 meses acamada. Mas a Fernanda, ela conseguiu aguentar 9 infecções deitada na cama. Mas nesse processo ela tinha 24 horas para tomar uma decisão se ia fazer uma cirurgia que tinha menos de 1% de chance de dar certo. Ela tomou a decisão que queria fazer essa cirurgia. Ela entrou na sala de cirurgia. A cirurgia foi um sucesso. Quando eu vi a Latifa nascendo e peguei ela no meu colo, eu percebi mais uma vez Deus agindo na minha vida. E de novo, assim, sou muito grato. Eu digo uma pessoa boa, sabe? É um cara simples, honesto. Sei que ele merece muito mais que isso. Merece porque... por ele ser a pessoa que ele é. Eu acho que Deus pôs a mão na cabeça dele. E ele trabalhava tanto, e ele falava que era necessário aquilo, que era preciso. É por isso que ele está onde você está hoje. Fantástico. Papai, eu te amo. Nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva papai! Obrigado, Sati. Papai é meu. De nada, Tamir. Foi um prazer contar a história do menino do porquê.